Olá a todos, estamos nesse último dia do Congresso Filho, Herança Preciosa. Foi uma semana de congresso, começou na segunda-feira, hoje é sexta-feira, uma semana de muito aprendizado, em que eu tive a oportunidade de estar aqui ministrando para vocês e sendo ministrada também, estou muito contente. Quero deixar aqui meu agradecimento à Bárbara e à Maraísa. Elas são responsáveis pelo Ministério Filhos, Desafios e Ministério. É uma bênção, gente. Eu recomendo muito, tá? Elas têm uma página no Facebook, Filhos, Desafios e Ministério. Curtam a página, vocês vão gostar demais. Meninas, obrigada pela confiança de vocês. Pessoal, a vocês, desde já, o meu muito obrigado também por essa semana abençoada em que estivemos juntos, né? E ao tempo que eu vou pedir a Deus que me direcione aqui, para que tudo que seja dito seja segundo a vontade dEle e que Ele me use como instrumento, como um mero instrumento em suas mãos. Então, Senhor, me usa, Pai, nesse momento, para falar às pessoas que aqui estão presentes, ao tempo que te peço que fale ao meu coração também, Pai. Ser conosco em mais esse congresso, esse último dia de congresso, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, o pessoal tá chegando aí aos pouquinhos, a Adriana. Bem-vinda, Adriana. Hoje eu vou iniciar falando da seguinte forma. É o último dia, né? Nós pais estamos sempre querendo acertar. Muitas vezes a gente erra, é verdade. Mas a nossa intenção é de acertar, não é mesmo? Então, assim, diante disso, vamos entender que cuidar do filho é algo muito primordial, é algo muito especial. O filho é uma herança, então vamos realmente cuidar com amor, porque Deus nos deu para cuidar. Os filhos, eles são do Senhor, mas nós cuidamos com amor deles. Então é uma responsabilidade muito grande, né? E nesse cuidado com o filho pode acontecer de eu errar. E se você errar com seu filho, cometer um erro com ele, o que fazer? Será que eu vou perder a autoridade que eu tenho sobre meu filho, né? Se eu voltar atrás? O que fazer quando você erra com seu filho? Então, assim, a primeira coisa é você tentar acertar, né? Tentar fazer pensando, mas se errou, volte atrás. Chame o seu filho, converse um pouco com ele e volte atrás, diga: filha, eu errei com você. Peça perdão. O seu exemplo em estar pedindo perdão para o seu filho, acredite, é eficiente para que ele também comece a agir dessa mesma maneira, não somente com você, mas com os irmãos, com os amigos e depois, quando adulto, na sociedade como um todo, né? Com os amigos, com colegas de trabalho, enfim. Então, seja o exemplo que seu filho precisa ter, que comece de você isso, tá? Vou contar um exemplo aqui que aconteceu. A minha filha Jaqueline, ela veio assim, eu tava no quarto trabalhando num romance que eu precisava finalizar. Eu tava no último dia e não tinha terminado o romance e ainda ia ter que revisar ele todo, então eu tava muito corrida. E a minha filha Jaqueline, ela abriu a porta do quarto e aí me interrompeu perguntando, né? Eu já disse aqui que um dos afazeres, né? Aqui cada filho tem o seu afazer. Cada filho não, cada membro da família tem o seu afazer. E o afazer dela é o almoço, um deles, né? E ela abriu a porta do meu quarto, eu assim, entretida no romance, e ela perguntou: mãe, que comida eu faço hoje? É algo que ela não me pergunta nunca, porque as ideias vêm dela, ela que é boa nisso, ela que faz. Mas assim, não tinha nada demais eu responder: o que você acha? Eu falei: podia ser isso, aquilo, o que temos aí? E eu falei assim pra ela: bem, esse é um fazer seu, é tarefa sua, então pense. Você me interrompeu. Gente, pense que ela saiu arrasada. Ela só baixou a cabeça e saiu do quarto. E eu fiquei arrasada também, porque eu nem conseguia voltar mais a escrever. Porque não era daquela forma que eu tinha que lidar com ela. Isso aconteceu no dia 29, agora de novembro. E aí eu chamei de volta, né, a minha filha. Ela voltou com um olhar muito triste. E eu pedi perdão para ela. Filha, me perdoe. Me perdoe por ter tido essa atitude com você. Aí pedi perdão, ela me abraçou, eu beijei, ela me beijou.
mas ela ainda com um olhar muito triste, mas ela me perdoou. Então eu voltei atrás. Eu não perdi autoridade sobre a minha filha porque eu voltei atrás. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente não perde autoridade por voltar atrás, ao contrário. Você serve de modelo para o seu filho, de ele saber que a gente deve voltar atrás quando erra. Por que não? Né? Vou falar um pouco agora sobre briga entre irmãos. A competição é natural que aconteça entre os irmãos. Amor, ódio, raiva, rivalidade. No dia a dia isso vai ocorrer. Porque, afinal de contas, eles têm diferença de pensamento, de opiniões, né? Eles discutem pelo poder. Aliás, isso é muito natural em casa, né? Em toda casa. Então, assim, a nossa casa não é como na TV, que a gente vê aquela família, né? Quando mostra um comercial de TV, aquela família reunida, jantando, aquele peru no Natal, tudo muito lindo. Nos filmes não aparece assim, no comercial? Não é. Então, assim, a discussão, né? Quem vai comer essa parte do peru, quem vai comer a outra parte do peru, é natural. Na minha casa há isso também. Agora eu tenho que confessar que já houve mais, né? Já foi pior na minha casa. E hoje tem sido uma bênção, muito. Né? Então, assim, há discussões, natural que haja discussão, né? Afinal de contas, há divergência de opiniões, de pensamentos, cada um tem a sua forma de pensar, e isso vai acontecer em qualquer lugar. Só tome cuidado para que isso realmente fique de uma forma natural, né? Cuidado com a distorção de caráter do seu filho, porque à medida que você não trata o que está acontecendo ali, e ele sente que tem poder sobre os irmãos, o caráter dele vai distorcendo. E isso cabe a mim, a você estar tratando. Outra coisa que eu quero abordar, dentro ainda dessa questão de briga entre os irmãos, cuidado por você estar presenciando um irmão rotulando o outro, né? Um filho seu rotulando o irmão dele, e você permitir que isso aconteça. Porque, por exemplo, um fica chamando o outro, seu burro, vem cá, jegue, você é isso. E aí, de repente, até apelidando. Oi, Mário Sérgio, bem-vindo. Meu marido mais uma vez aqui me dando apoio, uma bênção aqui comigo. Então, assim, tome cuidado. Oi, Evelyn, bem-vinda, Evelyn. Cuidado com relação a essa questão do rotular o irmão, porque muitas vezes o irmão ele cresce, né, acreditando que ele é burro, porque ele ouviu a vida toda os irmãos rotulando ele de que ele é burro, é fraco. Então, você é fraco, não quero esse fracote perto de mim não quero esse burro e tantos outros nomes que não preciso estar citando aqui. Então, tome muito cuidado com relação a essa questão de rótulo. E você, boa tarde, Evelyn. E você mesmo, às vezes, rotula o seu filho. Esse aqui é bagunceiro. Toda visita que chega, e ele vai chegando na sala, esse aqui é o mais bagunceiro que eu tenho. Ele vai acreditar naquilo, de tanto que ele ouve, ele começa a bagunçar mesmo. Ele começa a agir como tal, porque é dito para ele a todo tempo que ele é assim, né? Vou citar um exemplo da minha filha Daniela. Eu falei que eu gosto de citar exemplos para que vocês aprendam bem aquilo que a gente está abordando e também para que fique fixado, né? A minha filha Daniela, todo ano eu tenho que retornar à escola. Ela já vai fazer 4 anos na mesma escola, mas todo ano eu retorno para ver se mudou o professor de educação física. Eu já tinha dito, oi Gilson, boa tarde, querido. Eu tinha dito para vocês que a Daniela, ela tem um problema no pulmão. Então, assim, ela começa a se sentir muito cansada em certas atividades, ela mesma dá uma paradinha, respira e volta de novo. Só que o professor, se mudar de professor, ele não sabe disso. Então, quando ela der a paradinha, ele vai forçar a barra. Não, vamos lá, Daniela, corre, não para não. Então, eu vou sempre à escola para ver se mudou de professor, porque mudando, eu aí sem ela, tá? E é por isso que eu tô falando ainda na questão de rotular. Eu vou sem a Daniela. E lá eu digo ao professor, olha só, somente eu e ele. A Daniela tem um problema assim, explico tudo, mas por favor, haja normalmente com ela. Eu só peço que não force a barra se ela der pequenas paradas para respirar, porque a capacidade pulmonar dela é de 71%. Então, eu sempre converso com o professor. Por que eu estou colocando isso agora, ainda dentro da parte de rotular o filho, rotular o irmão? Por que isso está fazendo parte agora disso?
Porque se toda vez eu fosse com a Daniela explicar para os professores de educação física, né, para terem esse cuidado, ela vai começar a ouvir que ela tem um problema, que ela é incapaz em determinados momentos, que ela é fraca com relação ao pulmão dela, e ela vai começar a se sentir o quê? Doente. Então a gente tem que ter esse discernimento. Olá, Esté, bem-vinda, querida. Então temos que ter esse discernimento. É algo que eu preciso fazer? Sim, mas não é algo que eu precise fazer na frente dela. Então ela não ouve nunca isso. Ela sabe que tem um problema, ela sabe que ela tem uma malformação venosa também no bracinho direito. Então essas coisas são ditas a ela até porque ela precisa saber. Mas não são batidas a todo tempo, não são, a gente não conversa a respeito na frente dela, porque ela não precisa estar ouvindo o tempo todo isso. Se imagine que a Daniela sentiu uma menina doente, eu sou doente do pulmão, não, eu não consigo. Não é isso. Então, assim, eu vou além do rotular. Perceba que dentro do assunto, do contexto rotular, eu estou colocando aqui um outro assunto, que é a questão de você fragilizar a criança. Então, tanto que você fala que ela é frágil, é fraca, é delicada, é doente, ela começa a se sentir como tal. Então, vamos também pensar a esse respeito. Esté, cheguei. Boa tarde, na paz do Senhor a todas. Amém, Esté. Boa tarde, querida. Ela botou até os coraçõezinhos, olha que lindo. Muito obrigada, Esté. A sua casa é um treino para a sociedade. Por que é importante a gente tratar de tantos assuntos aqui? Para que quem não está praticando ou está praticando mal ou errado, comece a consertar, porque eu já falei que nós estamos formando os nossos filhos, né? E essa formação começa em nossa casa, mas parte para a sociedade, né? É por isso que a gente vê tantas pessoas com distorção de caráter na sociedade. Vamos lá na política e veja. O que será que houve? Será que simplesmente essa criança cresceu num ambiente em que Deus estava, em que Deus era falado, em que era pregado, que é moral, que é correto, ético, a todo tempo, diariamente? E de repente se tornaram políticos que roubam? Será que realmente foi isso? Ou será que tem algo também aí na história de vida deles, no lar? Porque tudo começa em nosso lar, né? Então é importante que você, ainda dentro de briga entre os irmãos, ainda dentro desse tema, você administre o relacionamento de seus filhos. Seus filhos têm que ter respeito um pelo outro até no falar. Então, enquanto você estiver em casa, presente, e um irmão, por exemplo, falar com o outro, der um grito no outro, o que é que você quer? Você viu? Chegue perto, não gritando, porque não adianta você pedir que fale embaixo, gritando, não. O que aconteceu? Por que é que você está falando alto com seu irmão? Então você vai fazer dessa maneira para que eles percebam que não agradou e que você não usa esse tom. E que eles não podem usar o tom com o irmão porque eles têm que respeitar o irmão. Se você começar essa questão aí de administrar o relacionamento deles a partir da fala, certamente eles não vão está agindo numa agressão, por exemplo, né? Agressão física. Pode acontecer? Lógico, nós somos humanos, muitas vezes é difícil controlar a emoção do adulto, faça ideia de uma criança, de um adolescente, jovem. Mas a gente tem que prestar atenção com relação a isso, porque se a gente começa a cortar ali o erro bem na raiz, certamente o restante vai ficar mais fácil da gente lidar. E é por isso que eu falo assim, ontem eu falei, quase não tem briga aqui em casa. Por quê? Porque acontece. Agora, as vias de fato, né? Agressão física, eu não me lembro a última vez, para a glória de Deus, né? Então, ele está me dando sabedoria, estou passando para vocês, para que vocês recebam isso, né? Como uma ajuda para vocês também, ao tempo que a gente está aqui debatendo e aprendendo uns com os outros. Então, administre o relacionamento deles, não deixe que a coisa corra solta. Estabeleça um canal de diálogo entre eles. Houve uma discussão? Natural que haja discussão, né? Marido e mulher, às vezes não há, amor, não sei o que. Pronto. Então você percebeu que a coisa está esquentando, enquanto estiverem se resolvendo ali baixinho, não foi você. Não fui eu que botei, foi que eu vi. Você está aqui quieta, não é tudo, você não vai se meter em tudo, por quê? Porque eles precisam amadurecer. Precisam aprender a lidar com o oposto, com aquele que se oposiciona a respeito de algo. Então, as opiniões não estão batendo? Espere.
Deixa ver se eles se resolvem. É importante que eles aprendam isso. Isso também é maturidade. Então, quando você perceber que está esquentando e fugindo ao controle, você se dirige ao local sem bater pé, sem fazer surrada, chegue próximo, sente perto deles e pergunte: o que está vendo? Ah, porque eles dois vão falar ao mesmo tempo. É assim. Ah, porque ele não foi ele primeiro. Pera, só um momento. Você, fale. Ele vai falar, claro, né? Lógico, puxando a sardinha pro lado dele. É assim que a gente faz, né? Então, o outro aí também vai falar o que pensa. Oi, Charlene! Bem-vinda, querida! Bem-vinda! Então, assim, um vai falar, quando eu falo a respeito de algo, eu falo segundo a minha ótica, a minha visão, e certamente, e muito provavelmente, a criança vai dizer que ela tem razão. Afinal de contas, se ela achasse que não tinha razão, não estaria nem discutindo, né? Mas assim, ouça um, ouça o outro e estabeleça um diálogo entre eles. Por que que vocês estão gritando? Você, não foi você? Não, fui eu. Não, fui eu, foi ele. Só um minuto. Quem foi que botou isso aqui? Então, se você percebeu que eles não vão entrar num acordo, entre e estabeleça você aquilo. Ensine sobre o perdão aos seus filhos, a partir daquilo que eu falei há pouco, do seu próprio comportamento, da sua própria atitude. Você pede perdão? Você dá esse exemplo? Os seus filhos veem isso e certamente eles vão começar a se perdoar, muitas vezes até antes de você chegar. Então estabeleça esse diálogo. Oi, Jaqueline, bem-vinda, querida. Estabeleça esse diálogo para que tudo volte novamente ao equilíbrio na sua casa. Então fique atento a isso também. É possível ter um lar em paz. É possível. Hoje, estudando um pouco de manhã, eu li um psicólogo, que eu não vou citar o nome, em que ele diz assim: é impossível ter paz num lar com crianças. Eu discordo. Rosane, bem-vinda. Esté. Aqui as idades são de 9 e 3 anos. Tenho muita dificuldade com as brigas. Como eu falei, a briga é muito natural, no sentido de eles não terem as mesmas opiniões, isso é normal, a competição é natural. Agora a briga a gente precisa entrar para tratar. Inclusive dentro disso, tratar as emoções e humores, né? Canalizar, eu vou falar sobre isso, talvez te ajude um pouco mais, Esté, a esse respeito. Então, voltando ao assunto do psicólogo, ele falou: é impossível ter paz no lar com crianças e adolescentes. Não, discordo 100%. Eu tenho um lar com crianças, com adolescentes, pré-adolescentes. Chegou, né, Rosane? Chegou. Boa tarde, querida. Eu tenho um lar com adolescentes e eu tenho um lar de paz. Eu tenho um lar onde reina amor, onde reina paz. Também há desentendimento? Sim. Mas é algo hoje equilibrado. É uma coisa que acontece hoje, você vai começar e amanhã vai estar tudo 10? Não. Afinal de contas, há anos que vocês vêm tendo esse problema, porque eu também tive, né? Então, há anos. Você vai estabelecendo isso aos poucos, tenha paciência, devagar e sempre, e eu sei que o seu lar já é um lar de paz. Não vou dizer que será, não. Já é. Eu profetizo na sua vida um lar de paz com crianças, com adolescentes, com jovens, mas um lar de paz é possível sim, acredite nisso. E eu agora vou falar um pouco sobre ensinar os filhos a administrar as emoções e humores, canalizando isso. É engraçado, né? Que a gente mesmo, às vezes, não consegue canalizar um mau humor, uma emoção nossa. É tão complicado, né? Canalizar a emoção. Mas é possível. Muitas vezes eu conheço adultos que quando está chateado com, por exemplo, o homem chateado com a esposa e vai para uma reunião, vai chateado com todo mundo. Mal fala com as pessoas. Mas que culpa tem as pessoas ele ter desentendido com a mulher, não ter cedido, talvez, não sei. Mas tem gente que é assim, né? Adulto. Olá, Damiana, bem-vinda. Muito bom, né, Andréa? E alguns adultos não conseguem. Faça ideia a criança. A criança tem suas dificuldades também próprias da idade, da imaturidade, né? Você começa a ensinar o seu filho a canalizar as emoções dele. Começa a ensinar o seu filho a controlar o humor dele.
Tá muito feliz? O humor tá bacana? Calma, também não precisa fazer isso. Fique calmo. Assim tá legal, mas não passa. Então você vai começar a equilibrar. Não é que você vai ficar podando o seu filho full time, não é isso. Mas há momentos que você vai precisar, filho, que ele tá feliz? Tá muito feliz? Tá num teatro, ele vai começar a subir nas cadeiras e pular. Mas não é ambiente para isso. Então você, filho, aqui não, eu também estou muito feliz. Aí abraça ele, sorri, brincam, mas não é o momento de você, não é, aqui não é local. Né? Você não vai pular em cima dos bancos, você pula lá fora, no jardim, tá? E aí, isso é necessário, isso cabe a mim e a você. Por que é que nós temos crianças tão mal educadas em sala de aula, por exemplo? Por que será? Por que que um pai não consegue podar o filho em casa? Essa poda cabe a mim e a você, né? Oi, Vilma! Bem-vinda! Saudade de você! Uma amiga muito grande do meu coração. Então, essa poda cabe a mim e a você. Mas quando você deixa de fazer isso em casa, o seu filho vai chegar na escola e vai fazer tudo o que ele quer, porque ele faz tudo isso em casa. Pergunta para o professor. O professor vai dizer assim, mas ele faz aqui, eu tenho certeza que faz em casa. E isso é uma lógica. Se você não trata o seu filho em casa, ele vai fazer isso fora, porque é muito natural dele fazer. Então tome muito cuidado com relação a isso. Canalizando as emoções do seu filho, canalizando o humor dele, mas isso também começa a partir de você. Você, como é que você pode falar a respeito de algo que nem você vive? Então é importante que comece a partir de você, para que você auxilie seu filho nisso. Uma vez eu presenciei, era uma festinha, não era uma festinha, era um evento em que algumas crianças precisavam estar num palco, e ali na frente elas deveriam estar sentadinhas. Uma das crianças começou a agitar, mexendo com todo mundo, não deixava ninguém quieto, e ela estava atrapalhando mesmo, visivelmente atrapalhando. E uma pessoa foi até a responsável e falou, olha, sua filha não está permitindo que o andamento da coisa está atrapalhando. Sabe qual foi a resposta da mãe? A minha filha faz o que ela quiser. Pasmem, eu vi. Não foi algo que eu soube, porque às vezes eu também conto exemplos aqui de coisas que eu soube. Não, eu vi a mãe responder, minha filha faz o que ela quiser. Esse modelo que eu acabei de apresentar aqui, é o modelo de paz que nós estamos tendo aqui, né, nessa sociedade, hoje. São pais ditos modernos, mas são pais que não educam, porque educar dá trabalho. E ninguém quer se dar o trabalho de sair da sua rede social para estar educando o seu filho. E aí vai criando um monte de marginais. Por quê? Porque vivem à margem das regras na sociedade. Então, cuidado você, mãe, pai, que não está educando, só criando o seu filho, porque preço não paga só ele, não. Paga você e paga toda a sociedade mais pra frente, tá? E quero deixar esse alerta aqui para vocês, pais. E agora eu quero contar um exemplo, né? Voltando a falar da emoção, que você precisa equilibrar as emoções do seu filho, canalizar o humor dele, ensinar isso. E vou contar um exemplo do que eu li, estudando um pouco aqui para conversar com vocês. Eu li sobre... Isso foi lido, então não presenciei. Mas foi uma história de uma criança, não disse a idade, mas já desenhava. E aí nasceu um irmãozinho. Era pequeno, ainda estava no bercinho e tudo. E essa criança foi para a escola. E foi pedido que desenhasse, né? Cada um fizesse um desenho livre. E essa criança desenhou um bercinho do jeito dela. Botou um bebezinho lá. E aí o professor foi perguntar o que era aquilo. Um monte de riscos assim ao redor do berço. E o professor foi perguntar o que era aquilo, né? O que é isso? Explica pra mim, o que você desenhou? E aí a criancinha falou pro professor, Esther, muito bom, atenta a tudo, que bom, Esther. E aí a criança explicou pro professor que ali era o bercinho, aquilo que ela desenhou dentro do berço era o irmãozinho dela, e aqueles riscos ao redor era o berço explodindo. Entenderam? O desejo dela era ver o quê? O irmão morto. Mas é porque ela é má? Não, são as emoções da criança. Isso aí você vai ver que tem ciúme, tem rivalidade, que são próprios da idade. Muitas vezes aquele que chegou e, entre aspas, tomou meu lugar, é alguém que passa a não ser bom para mim, a presença dessa pessoa. Porque o carinho era todo meu.
E ele é tão pequeno que ele precisa da minha ajuda, da sua ajuda, para aprender a canalizar. Isso eu estou falando das crianças menores. Precisa da nossa ajuda. Conversar. Então, diálogo é muito importante. Você ensinar o seu filho a dizer o que sente. Então, por exemplo, se esse filho em casa, a mãe já vai nascer o bebê, e ela tem que explicar desde antes da barriga. Olha, vai nascer. Ele é seu irmãozinho. O meu coração, você não vai perder lugar no meu coração, não. Porque cada vez que nasce o irmãozinho, meu coração ele cresce mais, o meu amor aumenta mais por cada um. Então, o meu amor não é dividido, não. Ele aumenta e fica para os dois. É como se multiplicasse o meu amor. Ele cresce, cresce, cresce para os dois. Eu não vou amar mais o seu irmãozinho e nem a você. Vou amar igualmente vocês. Então, vocês têm que se amar, se cuidar. Então, você vai preparando antes e preparando depois também. Então, eu estou aproveitando e falando esse exemplo aqui, porque eu não sei se é o caso, se é o seu caso. Se for, receba isso. Prepare para a chegada do irmãozinho, prepare depois, converse sempre, porque de repente a criança vai conseguir lhe dizer que está com ciúme do irmão. Por exemplo, uma criança já maior, adolescente, ela pode dizer por que meu irmão aparece em tudo e eu não, né? Numa televisão, nas fotos, e eu não. Aqui em casa, por exemplo, a Jaqueline tem 500 milhões de fotos. Mas por quê? Porque a época da Jaqueline não era a época digital, então era tudo muito as fotos impressas. Já Carolina e Daniela não têm, elas me questionaram a esse respeito. Então, graças a Deus, eu tenho um canal de diálogo aberto com minhas filhas e elas questionaram por que eu não tenho foto também. E eu falei, tem muitas, vou mostrar pra vocês. A foto, os álbuns estão aqui, a caixa de fotos, os CDs, para que elas peguem a hora que quiserem. Agora, elas aprenderam que as fotos impressas de Jaqueline tem, porque não era a era digital. E mostrei pra elas, isso aqui tudo é de vocês. Aí mostrei CDs, pendrive, que eu usava muito pendrive ainda para arquivar. Então, mostrei tudo que tinha, mostrando que o tempo era diferente antes e agora. Então, elas têm esse canal aberto comigo. Procure abrir esse canal de diálogo com o filho de vocês, porque é importantíssimo, né? Neuza, muito bom. Que bom que você está gostando, Neuza. Eu também tenho aprendido muito com vocês. Tem sido bem essa semana. Agora eu vou falar a respeito de um assunto que eu acho que muitas mães estão esperando aí. Chantagem emocional. Muitos pais, né? Porque tem uns homens aqui também. Muitas mães e pais estavam esperando por esse assunto. Chantagem emocional. Como eles chantageiam a gente, né? E eles aprendem isso desde muito cedo. A chantagem é uma poderosa arma de manipulação dos pais. Mas por que muitas vezes você não percebe e eu não percebo que estamos sendo chantageados? Será que a gente não percebe mesmo? São perguntas que vêm. Wallace, bem-vindo! Que bom que você está aqui. Oi, primo! Chantagem emocional. Quem nunca fez? Eu lembro que uma vez eu fiz uma chantagem. Ai, eu me arrependo. Ai, mãe, se você estiver assistindo ou se for assistir depois, me perdoe. Fiz uma chantagem para ganhar um ursinho. Não sei se é do tempo de vocês, mas eu gostava muito dos ursinhos carinhosos. E uma vez a gente foi no mercado e eu vi um ursinho carinhoso pendurado, bem pequenininho, de borracha, é totalmente um dedo midinho. Mas eu me apaixonei por aquele ursinho, fiquei pedindo à minha mãe, eu quero ursinho, eu quero esse ursinho. Nem sei que idade eu tinha. E minha mãe não podia comprar, ela não podia mesmo, ela tinha que economizar. E eu fiquei pedindo, fiz uma chantagem emocional tão grande. Fiquei sem falar, fiquei emburrada, chorei, não quis comer. Eu não querer comer é bem complicado, né? Mas eu não quis comer, mas na verdade eu queria. Era só chantagem. E a minha mãe não voltou pro mercado e comprou o urso carinhoso. Bem verdade que eu fiquei com ele muito tempo, muito, amei aquele urso. Mas não era para ter sido feito daquela forma. Eu me arrependo muito. Mas hoje que tenho maturidade. E o seu filho? O que ele não faz com você com relação à chantagem emocional? Wallace, não acompanhei os outros dias, porque estava na semana de prova da faculdade. Depois você vê, primo, não deixe de ver não. Se prepare, viu? Chantagem emocional. Vamos lá. O bebê percebe desde muito cedo que existe uma forma muito fácil de chamar a atenção do pai e da mãe. Qual é a forma? Chorando.
Aham. Luzia, bem-vinda! Muito bem-vinda entre nós, querida. Então, o bebê percebe muito cedo. Você põe ele no berço, o bebê tá bem quietinho ali com você. Quando você põe ele no berço, aí ele começa ué, ué. Aí você pega, né? Eita, que erro. Pronto, chorou, você pegou, já era. Vai começar aquele mesmo comportamento, a frequência aumentando. Toda vez que você bota no berço, ele vai chorar e você vai ter que pegar. Porque se você não pegar, não tem chupeta que resolva, não tem nada que resolva. Porque ele está chorando para ser carregado. Os antigos diziam assim, não acostuma filho no braço não. É uma verdade. Gera um costume. Ele quer aquilo e cada vez ele quer mais. Porque, afinal de contas, não é muito gostoso um carrego? É uma delícia. Então, o filho faz isso. Então, desde muito cedo, nós já aprendemos a fazer essa chantagem emocional. Ele chora, você morre de pena e pega do berço. O bebê quer alguma coisa, ele chora, você morre de pena e faz o que ele quer. O bebê desde muito cedo ele já aprende isso. Olha só como acontece. Luzia, boa tarde, igreja. Muito bom esse tema, né? Saudade. Pedido não atendido. Quando é que a chantagem emocional acontece? Perceba que normalmente quando há um pedido não atendido, seu filho pede alguma coisa e você não atende, pode esperar. Se ele já está acostumado, né, com isso, ele vai te chantagear de alguma forma. Pode esperar que ele vai fazer isso. São armas que eles usam para satisfazer a sua vontade, seja ela qual for. Hoje pela manhã, bem cedinho, parece que minhas filhas sonham e aí já vem com a ideia para mim, né? Já fico... Hoje de manhã a Carolina veio e falou pra mim, mãe, eu quero um tênis que eu vi, assim, me mostrou foto do tênis, mostrou tudo, da Nike, muito bacana, 300 e poucos reais. Mãe, eu a vi por 70 reais. Qual foi a minha atitude? Que eu, assim, indico pra vocês, sugiro que façam. Ouçam o filho de vocês, porque eles estão falando, né? Então ouça seu filho. Toda a vontade, o desejo dele. Não vai logo interromper, não vai dar, você sabe nossa situação, Calma, escute tudo e fala, assim, a depender da situação. Filho, qual é a sua necessidade? Você tem X pares no armário. Ah, mas esse é novo, Não, agora não, isso não é o momento de comprar esse tênis. Essa é a sua posição, né? Ou você vai dizer, filho, a gente pode marcar para sábado e comprar, você está precisando mesmo. Tudo depende da situação. No meu caso, eu ouvi a minha filha falar, falei assim, filha, agora não é o momento de comprar esse tênis. Você sabe disso, agora não é o momento. Sabe o que foi que ela fez? Ela disse, tá bom, mamãe, eu vou mandar uma foto pro seu WhatsApp, vai ficar lá, e quando for, aí você me diz, a gente sai para comprar. Ah, gente, difícil, né? Mas eu já consigo receber isso. Graças a Deus, hoje eu já consigo receber esse um retorno. Mas não é um retorno de algo que eu comecei ontem, não. É um retorno aí de 11 anos de caminhada, que é a idade dela. 11 anos de caminhada. No início acertando menos, mas hoje acertando mais. Então há sempre tempo. Então contei aqui para vocês para que vocês possam ver que vale muito a pena. Sentimento de culpa que os pais têm e por isso cedem. Por que sente culpa? Por que será que os pais sentem culpa? E aí cedem o que os filhos querem? Para alguns pais, o sentimento de culpa vem na medida em que ele sabe, conscientemente, que há um vazio no seu filho que ele está deixando. Seja um vazio da falta de tempo, da ausência dele, ou seja um vazio da ausência presente dele. Como é que eu posso explicar? É um pai presente que é ausente. Uma mãe presente que é ausente. Então, quando o filho faz uma chantagem emocional, rapidinho ele cede. Porque ele acha que dando coisas para o filho vai estar preenchendo algo que ele deixou de preencher. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Segredo. Não preenche, não. Aquele vazio vai sempre continuar. Dani, bem-vinda, Dani. O vazio no seu filho vai sempre continuar. Porque esse vazio é do tamanho da sua presença. Não é do tamanho de um urso bem grandão. Não é do tamanho de um carro enorme, de uma boneca que fala, que faz. Não é. O vazio é do tamanho da sua presença. Então, muitas vezes, tem alguns pais que cedem
por conta disso. Outros pais cedem, sabe por quê? Porque não querem que o filhinho sofra frustração. Mas frustrar por quê? Porque se eu posso dar para o meu filho isso? Tá atrasada, né, Dani? Sem problemas, depois você assiste o início, mas fica aqui com a gente. Então, frustrar por quê? Se eu posso, eu tenho dinheiro no banco. Vamos dizer que agora eu tenho aquele dinheiro, muito dinheiro, muito. E minha filha me pediu tênis. Por que eu vou negar o tênis para minha filha se eu tenho muito dinheiro? Gente, negar não significa que você está fazendo mal para o seu filho, não. Negar no momento pelo simples fato de sair dando tudo. Porque ninguém tem tudo o que quer. E um dia, se você não mostrar isso para seu filho hoje, um dia ele vai descobrir isso. Mas vai descobrir da pior forma possível. Wallace, verdade. Muita inversão de valores. É isso mesmo. Então, meu conselho para você, pai, para você, mãe, não ceda. Não ceda. Você pode, não dê agora. Sabe o que você pode fazer? Um combinado. Filho, você quer esse tênis? Então vamos fazer o seguinte, a gente não vai sair na semana que vem para comprar, sei lá, vamos dizer, o seu presente de Natal. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, seu presente de Natal custaria, vou chutar, tá? R$300. Esse tênis que você está me pedindo custa 70. Então vamos fazer o seguinte, a gente compra um presente de 230 para você e mais o tênis de 70. Você pode, pai, mãe, comprar tudo? Pode. Pode. Mas não vai comprar tudo. Porque você tem que ensinar ao seu filho que ele não tem tudo o que ele quer a todo tempo e nunca vai ter. Um dia ele vai participar de uma entrevista de trabalho, já adulto, e ele não vai ser aprovado. E aí? Ele vai se jogar da primeira ponte que ele encontrar? Porque ele foi frustrado. Mas ele não aprendeu enquanto pequeno, porque você não formou isso nele. Parou para pensar? É isso que eu quero que vocês entendam. Não é questão de você ter ou não ter. É a questão de não ceder em determinados momentos. E jamais ceder a uma chantagem emocional. Ceder faz aumentar a frequência desse tipo de atitude. Ora, se eu fiz isso com minha mãe com relação ao sim, vocês acham que eu não fiz com minha mãe tantas outras vezes? Essa foi a vez que mais me marcou. Que eu percebi a tristeza no olhar de minha mãe e a impossibilidade de comprar. Mas mesmo assim, eu quis. Pronto. Pra mim não mudou nada. Será? Na verdade, isso ficou na minha mente, né? Mas naquele momento, não mudou nada. Eu ganhei o que eu queria. Assim como tantas outras vezes que eu não lembro. Sei que dessa vez eu lembro porque eu percebi a tristeza no olhar dela de não poder comprar. E a desaprovação. Mas mesmo assim, ela saiu e foi comprar. Por quê? Por que será? Chantagem emocional e ela cedeu. Com certeza aumentou a minha frequência, porque eu sempre ganhei tudo que eu queria. Sempre eu lembro que eu sempre fui muito mimada nesse sentido. Eu não me lembro de coisas que eu tenha pedido à minha mãe que eu não tenha recebido. Também não pedia coisas absurdas, certamente, né? Mas eu sempre ganhei aquilo que eu queria. Eu sempre ficava até ganhar. Então, cuidado, não mime seus filhos, não, porque eles vão passar mais pra frente por poucas e boas. Então ensine, ajude seu filho hoje para que ele não se torne um adulto que não saiba lidar com a frustração, por exemplo. Agora, se dentro dessa chantagem emocional está havendo um comportamento grave, o que é que eu considero um comportamento grave? Uma criança, um adolescente, um jovem que, por exemplo, ameaça se matar. Mas ele ameaça, assim, diretamente? Talvez não. Ele pode dizer assim, eu não aguento mais essa vida. Não me dá o tênis que eu quero. Eu tô citando um exemplo do tênis porque eu achei que foi um exemplo bacana. Não me dá o que eu quero, nunca posso ter nada. Tem, viu? Tem tudo que quer. Mas nunca posso ter nada. Você sempre diz não, não é verdade. Parece que eles esquecem, assim, na mesma hora de tudo que a gente já fez. Você sempre diz não, eu não tenho nada. Meus amigos têm tudo, eu não tenho nada. E aí eu tô cansado dessa vida. Sabe o que ele tá te dizendo? Que ele pode se matar. Cuidado, ele pode estar dizendo isso a você de uma forma indireta, mas dizendo, mas não inconsciente, indireta, mas dizendo isso.
A outra é você perceber que ele está ali trancado, sem comer, e agora com isso que está acontecendo, as crianças arranharem, se arranharem pelos braços, e dizendo que, como ela não sabe canalizar a frustração, canalizar a irritação, decepção, e aquela dor emocional, ela tira, se arranhando a si próprio, se machucando. É como se aquela dor ali fosse superar a dor emocional que ele sente, o que a gente sabe que não é uma verdade. Então, se você percebe um comportamento grave, você vai ceder? Não, não é que você tem que ceder. É que você vai ter que ajudar o seu filho. Ajudar como? Nós somos cristãos, então não posso deixar de falar isso, e acho isso primordial, primeira coisa que você tem que fazer, porque é o que eu faço. Ore por ele e com ele. Auxilie seu filho espiritualmente, mas não deixe de tratar. Leve um profissional, para que um psicólogo, por exemplo, para que dê um acompanhamento nesse sentido, auxiliando o seu filho no que ele precisa. Você em casa vai ficar de olho todo o tempo, então esteja presente, observando o comportamento dele, o que ele faz, monitore seu filho, mas não significa ceder, significa ajudar o seu filho, porque cedendo você não vai estar ajudando o seu filho. Outro assunto que eu quero abordar, e a gente já está para finalizar, outro assunto que eu quero abordar é a autoridade. O que eu tenho visto hoje de criança que não reconhece a autoridade a partir de seu lar, gente, está fora de série. É incrível. Eu tenho visto crianças insubordinadas. Elas não têm ninguém que mande, elas não têm uma autoridade, não obedecem a nenhum tipo de autoridade. Isso é preocupante. Eu lembro que a diretora da minha escola, por exemplo, quando eu via a diretora, eu ficava toda... Eu sempre fui muito agitada, né? Sempre fui das brincadeiras. Quando eu via a diretora, eu ficava quietinha. Meus professores, eu jamais respondia. E isso, assim, a minha turma da minha época. Parece que as coisas estão evoluindo e outras estão dando para trás. As crianças hoje não respeitam o professor, diretor nem pensar, muito menos. Autoridade nenhuma, não respeita em casa, pai e mãe. Responde tete a tete. Outro dia eu vi uma menina a discutir com a mãe que vocês não acreditam. Era pior do que irmãs. Era como se fossem colegas distantes. Então ela discutia ali tete a tete com a mãe. Então vocês têm que ensinar o filho de vocês o que é respeito à autoridade. Você vai para a escola, o professor falou, você tem que respeitar o seu professor. Respeitar a direção da escola. Respeitar a autoridade seja lá de onde que ele esteja. Tem que haver esse respeito a começar do seu lar. Tudo começa no seu lar. Todo respeito vai começar sempre no seu lar. Porque se ele não te respeita, ele não vai respeitar mais ninguém. Então, fica aí a dica com relação também à autoridade. Ensine o seu filho com relação a isso. Tenho visto crianças então insubordinadas e isso é muito ruim para elas, porque no futuro elas vão pagar um preço alto. Mas tudo depende de você. Certamente tudo depende de você. Outra coisa que eu quero abordar é com relação a certo e errado. Voltando só um pouco à autoridade, lembra dos mais velhos que a gente respeitava? Sempre foi mãe, a senhora, pai, o senhor, até hoje, viu? Eu chamo minha mãe, mãe, a senhora, pai, o senhor. Não significa que se seu filho chama você, minhas filhas me chamam de você, é que você não tem autoridade, eles não têm respeito por você. Não é isso, não é isso. Só estou lembrando. Mas você vê uma senhora na rua e aí você... Não, senhora, pode passar. Cadê, gente? Os jovens de hoje passam na frente e ainda empurram a senhora. Então, eu quero deixar isso aqui para vocês. Amando. Lili, né? Amando. Muito bem esses estudos. Que bom, querida. Que bom. Luzia. Verdade puríssima. Eles acham que não precisam mais respeitar ninguém. Aprendendo muito. Que bacana, Luzia. Que bom que você está aprendendo assim. Eu também tenho aprendido muito com vocês. Vocês são bênçãos, citam exemplos, contam testemunhos. Isso tem me ajudado também, com certeza, no meu aprendizado. Porque a gente está sempre aprendendo, não é? Certo e errado. Vamos lá. O que é? O que vocês fazem com relação ao filho de vocês? Para explicar o que é certo e o que é errado. Porque, gente, a sociedade de hoje
Tá invertendo muitas coisas, né? Inversão de valores, e aí o que era certo hoje é errado, o que era errado hoje é certo, e eles ainda criaram a tal de coluna do meio. Não é bem assim. Quando diz não é bem assim, quer dizer, nem é certo e nem errado. Epa, não existe isso. Existe o certo e existe o errado. E crie seus filhos ensinando, educando assim. Filho, existe o certo e existe o errado. Não existe essa história de não é bem assim. Não é bem assim é encobrir o erro. A começar por aí. Cristiane, bem-vinda, Cristiane. Então, sim, mas a partir de quê que eu vou saber o que é certo ou que eu vou saber o que é errado? Vamos lá. Minhas filhas são orientadas a partir da palavra de Deus. Perceba as leis aí hoje. As leis que são construídas de regras e tudo. Perceba que há muita Bíblia, né? Logo, vocês veem que eles usam até a Bíblia nos julgamentos, etc. Mas isso vem, ó, de lá. Por que você não deve matar? Né? Tem que ter algum tipo de autoridade nisso, de limite nisso, de punição. E logo, tudo antes era visto a partir da Bíblia. Por que as pessoas não roubavam e não matavam? Porque é um mandamento, não é verdade? Então tudo vem a partir da palavra de Deus. Só que o homem, que é mau, ele distorce para fazer aquilo que ele bem quer. E ainda pior, o homem que tem conhecimento da palavra de Deus e distorce ao seu favor. Mas ai desse, porque Deus há de cobrar. Kátia, verdade, o mundo está perdido. Luzia, vai lá, uma boa prova, querida. Então, eu preciso dizer para vocês que certo e errado está baseado na palavra. Busque o seu filho em acordo com a orientação da Bíblia. Se você é um cristão, por onde que você vai se orientar? A partir da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Como os 2 mandamentos principais. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matá-lo, eu não vou roubar, não vou adulterar. E dela procedem todas as outras leis, na verdade, todos os outros mandamentos. Então, se você chama o seu filho e pelo menos, no mínimo, você faz ele conhecer a palavra de Deus e todo dia inculcando e mostrando para ele o que é o amor a Deus em primazia e ao teu próximo como a ti mesmo, puxa, já vai ser um caminho super andado. Então preste atenção nisso, tenha cuidado com isso, a palavra de Deus, oriente o seu filho no certo e no errado, porque existe certo e existe o errado. Oriente o seu filho para que não seja tarde demais e a sociedade pague um preço grande e ele um preço maior ainda. Ensine o seu filho também, e eu vou tratar com vocês agora, a respeito da responsabilidade com as obrigações dele. Seu filho, certamente, ele tem obrigações a cumprir. Tem que cumprir estudando os deveres, eles talvez tenham tarefas em casa, né? Tem outras coisas para serem feitas. Mas ele muitas vezes se vê desobrigado a fazer. Hoje eu não quero ir para a escola. E você? E você permite. Tá errado isso. Tá errado. Wallace, verdade. E não porque todos fazem o errado. Ah, bom, não é porque todos fazem o errado que eu tenho que fazer. Bem colocado, Wallace, exatamente. Ah, mas todo mundo... Não, você é o meu filho e eu estou te ensinando o certo. Você não tem que fazer o que eles fazem. Você tem que fazer o que é certo. Se para se encaixar numa turma você tem que fazer o errado que eles fazem, prefira andar sozinho. É? Muito bom, Wallace, gostei. Muito obrigada pela sua colocação. Então, você tem que ensinar o seu filho a responsabilidade com as obrigações. Ah, mas hoje também está chuvoso, deixa ele ficar em casa. Cuidado, mãe. Cuidado, pai. Não é assim que você deve agir. Seu filho tem obrigação a cumprir, ele tem responsabilidade. Ensine o seu filho a ser cumpridor do que é a obrigação dele. E eu vou citar um exemplo com relação a isso. A minha filha Daniela, ela canta, né? E de vez em quando ela é convidada para cantar solo lá na igreja. Ela foi convidada por uma professora e a professora me mandou um WhatsApp perguntando se ela poderia cantar. Era um sábado, perguntando se poderia cantar no domingo. Uma música que ela ainda não conhecia.
Falei, acho bem difícil, porque já é sábado, né? Já é para amanhã. Mas eu vou falar com a Dani. Eu nunca digo sim por ela. Eu coloco a responsabilidade sobre ela, porque ela pode. Ela tem maturidade para essa responsabilidade, então eu coloco sobre ela a responsabilidade. Lili, educação de filhos baseado na palavra. Desafio e treinamento diário. Mas que vale muito a pena, pois colheremos os frutos. Amém. Nós e a sociedade e eles também, né? Esther, minha mãe sempre falou para mim que eu não era todo mundo. E hoje falo isso aqui em casa também. E pode falar, porque está correto. Você não é todo mundo. Aquilo que eu acabei de dizer também, né? É você. Você tem a sua identidade. Você não precisa ser igual a todo mundo, né? Você precisa fazer o que é certo. Se todo mundo faz o certo, beleza. Faça o certo junto com todo mundo. Então, voltando ao assunto da Daniela. Eu chamei, filha, olha só, a tia te convidou para você cantar essa música aqui. Eu mostrei a música para ela. Eu peguei o meu celular, entreguei para ela e falei, ouça a música. Olha aqui ó, a mensagem da tia, leia, ouça a música e eu tô te esperando lá para você, no meu quarto, para você me responder. Ela levou um tempinho lá, acho que pensando, ouvindo a música. Esther, que bom que você tá super atenta, só tome cuidado aí, viu, Esther? Então aí ela voltou e falou assim, mãe, eu já peguei a música, né? Agora eu vou precisar ensaiar mais, mas eu já sei, a música não tá difícil, não. Pra mim a música era super difícil, gente. A música falava da criação, só que não é uma música conhecida, não é mesmo. É uma música que falava desde o dia, do primeiro dia até o 10º, ligando a criação com fatos bíblicos. E pra mim, super complicada. Eu não iria pegar, acho que nem uma semana. Ainda mais com a memória que eu tenho, que tá precisando melhorar. Aí eu falei assim, você tem certeza que você pode fazer e fazer bem feito, filha? Ela falou, claro, mãe, eu tenho certeza. Eu falei, então tá. Tome aqui, passei para ela a música e ela se comprometeu. Eu respondi para a professora, né, que ela poderia fazer aquilo que ela se comprometeu em fazer, era para o domingo à noite. Eu vou explicar o que aconteceu. Mário Sérgio, sugestão de um filme cristão muito bom sobre esse tema, A Jornada, uma viagem pelo tempo. É, né, Mário Sérgio, A Jornada, uma viagem pelo tempo. O Wallace já foi rindo, né, Wallace? Então, gente, a minha filha Daniela tinha que ensaiar. E fomos para a igreja domingo pela manhã. E aí, retornando, eu falei assim, filha, vamos ensaiar? Cristiane, nossos pais tinham princípios bíblicos. E aí eu falei assim, vamos ensaiar? Cadê? Você precisa ensaiar. E ela falou assim, mãe, sabe de uma coisa? Que ela já queria fazer outras coisas, tinha coisas mais interessantes para serem feitas. Ela falou, eu não quero mais fazer, não. Decidi que eu não vou mais fazer. Aí eu me abaixei, sentei perto dela e falei assim, filha, você vai fazer. Ela, mãe, mas eu não sou obrigada a fazer. Eu falei, agora você é. A partir do momento que você se compromete com algo, esse algo passa a ser uma obrigação sua. A menos que você tivesse doente de cama a ponto de não poder ir, uma virose para não passar para os seus colegas. Se não teve nada grave com ninguém aqui, tá tudo bem e você pode fazer, é uma obrigação sua sim. Então você vai treinar. Mas eu não queria ficar treinando toda hora. Eu falei, não precisa ser toda hora. Treine algumas vezes agora, quantas vezes você achar necessário, para fazer com excelência. E depois você para. Não sou eu que vou dizer quantas vezes você vai fazer. E ela falou, tá, mãe. E aí foi fazer. O Wallace, isso mesmo, sai, honrar a palavra. É o que é difícil hoje, né, Wallace? Os adultos de hoje. E ela foi, treinou, quantas vezes não, gente, eu não me meti. Quantas vezes ela achou necessário. Foi, fez e fez muito bem feito. Ficou aí o exemplo para ela entender realmente que quando a gente se compromete, é a obrigação nossa, a responsabilidade para fazer e fazer com excelência para o Senhor. E se tratar de algo secular, a Bíblia nos manda fazer como para o Senhor também. Ou seja, faça bem feito. Sabe o que aconteceu? Depois disso, Daniela recebeu outros convites. E todos que ela recebeu, passei para ela a música, passei para ela os convites. Ela aceitou a todos. Até aqui ela aceitou a todos. Mas ela aceitou sabendo já disso. Eu não precisei dizer para ela, olha, você já sabe. Não. Falei, mesmo filha, tudo certo? É isso que você quer? Ela, mãe. E todas as vezes ela se comprometeu e fez o melhor. Mas já pensou
Se eu ligo para a professora na hora que ela não queria mais fazer, que ela não queria mais, olha, não vai mais fazer. Primeiro que não ia ter ninguém para fazer. E segundo, que minha filha ia aprender, sabe o quê? De mim, que sou mãe. Olha, toda vez que eu me comprometer, eu não preciso cumprir aquele compromisso, eu não preciso ter palavra. Eu não preciso ter responsabilidade sobre as coisas com as quais eu me comprometo. Olha que erro. Então, você aí, pai, você mãe, receba esse exemplo para que você possa cumprir em casa da maneira correta, para ajudar na formação dos seus filhos, ao tempo em que você vai estar ajudando toda uma sociedade e a si próprio. Então, tome cuidado e preste atenção nisso, oriente os seus filhos. Mário Sérgio, este filme foi tema do PG Cine nosso, onde no futuro as pessoas não falavam mais de Jesus e os valores cristãos e morais haviam se perdido. Vale muito a pena assistir e refletir com os filhos. E isso é uma verdade, viu, gente? O título do filme nos remete realmente a algo engraçado. A gente lembrar que lá atrás as pessoas eram outras, o tempo era diferente do que há hoje, né? Então o título acaba nos remetendo a isso, a gente acha, descontrai com relação a isso, mas é um filme de verdade, é um filme muito bom. Se vocês puderem, a sugestão do Mário Sérgio está aí em cima nos comentários. Cheguem lá no comentário, anote na sua agenda e não deixe de passar para toda a sua família. É um filme muito interessante, um filme que vai vir com certeza acrescentar esse congresso, tá? Mas realmente nos remete ao tempo antigo. A gente fala assim, a educação era outra. Mas vamos parar de nos queixar? Vamos começar a formar em nossos filhos a educação que é correta, baseada na palavra? Então, ao invés de nos queixarmos, vamos ser exemplo para esse mundo? Vamos começar a partir de nós? Então não deixem de assistir esse filme, que é muito interessante mesmo. Cristiane, vou assistir. Não deixe de assistir, Cristiane, é muito bom. Eu recomendo para todos vocês. Olá, Maria. Muito bem-vinda, querida. Falei sobre isso, ensinando a responsabilidade. E com isso eu não posso deixar de falar, de abordar sobre o assunto, a lei da semeadura. Estou finalizando. Esse é o último assunto, penúltimo assunto, na verdade. Que é a lei da semeadura. Lembra seu filho que tudo aquilo que ele planta, ele colhe. Se é um filho bem pequeno, eu tenho uma forma fácil de ensinar a esse respeito, que é assim, ó. Filho, vamos lá. Se você plantou sementinhas de melancia, você jamais vai colher uva. Quando nascer o fruto, né? Você jamais vai colher uva. Por quê? Porque você plantou sementinhas de melancia. Então, se você faz o que é correto, você jamais vai colher o que é errado, porque você plantou o que era correto. Então, ensine ao seu filho, se ele já é um jovem, se ele já é um adolescente, ensine ao seu filho que tudo aquilo que ele planta hoje, ele vai colher. A gente jamais deixa de colher aquilo que a gente planta. É a lei da semeadura. Esté, já acaba não. Esté. Obrigada, querida, pelo seu carinho. Mário Sérgio, segue o link para conhecer um pouco mais sobre o filme. Que bom! Que bom que você postou o link. Vai ajudar bastante o pessoal aqui. Obrigada, Mário Sérgio. Você é um esposo abençoado. Então, pessoal, lei da semeadura é para mim, lei da semeadura é para você, mas também é para os nossos filhos. Então, não escondam deles o que é que acontece, né? A lei da semeadura, como acontece. Não escondam. Levem seus filhos a conhecerem a palavra de Deus. E agora, para fechar, quero lembrar, na verdade, para vocês, que sempre é tempo de sermos pais melhores. É esse assunto que eu quero falar. O Wallace, e a proporção da colheita é bem maior que a da semeadura. Muitas vezes a gente sofre muito com aquilo que a gente semeou, né? Então, realmente você está correto, sim, Wallace. Esther, obrigada, Mário Sérgio, tá te agradecendo aí, amor, por esse link, porque facilitou bastante. Então, eu quero dizer para vocês isso, não desistam. Eu sei que muitas vezes é difícil, né? A gente acha que eles já estão grandes, não vão mais mudar. Muda sim, gente. Mas é um trabalho diário, é um trabalho de amor. É um trabalho de renúncia, é um trabalho de treinamento, de exercício, mas é algo possível, independente da idade do seu filho. Então aí eu quero deixar isso para vocês.
porque nós estamos aqui, se você está me assistindo e ficou até aqui, até o final, é porque certamente você quer ser um pai, uma mãe, segundo o coração de Deus. E nós queremos isso. Então, que sejamos pais segundo o coração de Deus. Quero deixar um versículo para vocês lembrarem todos os dias. É importantíssimo que se lembrem e pratiquem. Que está em Provérbios 22:6. Anote para todo dia você ler e relembrar. Que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Todos os dias, leia até memorizar e todos os dias relembre esse versículo e pratique. E onde tem criança, lembre que pode ser o seu adolescente, a sua criança, o seu jovem, o seu filho. Ensine o seu filho um caminho onde deve andar. E certamente, quando adulto, ela jamais vai se desviar dele. Vilma, mulher de grande sabedoria. Vilma, vindo de você. Muito obrigada, amiga. Kátia, verdade, sempre digo isso. A gente colhe e nunca é tarde para começar a fazer o certo, é verdade. Pessoal, finalizando aqui com vocês, foi uma semana abençoada. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês, grata a Deus por ter confiado a mim esse congresso, que é um congresso muito sério, é um tema muito vasto, mas o Senhor esteve todo o tempo no controle e eu não falei de mim mesma. Estou sendo um mero instrumento de Deus para vocês e vocês para mim também. Esté amém. Deus te abençoe muito. Que bom. Lili, Deus abençoe sua vida, família, ministério, sobremaneira. Amém. Com a sorte de bênçãos de Cristo. Falou em família? Você falou em família, não foi? Eu falei de filhos. Jaqueline, Deus te abençoe, sayonara, e que você também possa colher o fruto desse lindo trabalho. Amém. Que Deus tem colocado em suas mãos. Foi tremendamente abençoada, né? Que bom. Mais uma vez, através da minha vida. Wallace, você tem respaldo, sai. Estive em sua casa e vi como suas meninas são bem criadas, educadas e a harmonia do seu lar. Amém, amém. Pessoal, depois eu vou ler com cuidado cada mensagem, mas foi falado em família aqui e eu falei em filhos, né? Então, eu não posso deixar de apresentar as minhas filhas. A Jaqueline eu vou apresentar via celular, porque a Jaqueline hoje foi fazer a última avaliação dela. Então, eu quero apresentá-la para vocês através do celular, tá? Para que vocês possam conhecê-la. Aqui é a Jaqueline, a minha filha mais velha. Minha filha de 20 anos. Olha como ela é linda. Então, essa já foi apresentada. A Jaqueline realmente é muito linda. Mas eu quero apresentar uma outra filha minha que está aqui, que é a Carolina. Carol, chega aqui para que o pessoal possa te conhecer. Essa é a Carol, é a minha filha do meio, ela tem 11 aninhos. Obrigada, Carol. Daniela. Daniela, minha filha mais jovem. Oi. Essa é a Daniela. Agora eu quero chamar o meu amado Mário Sérgio. Vai dar uma palavra para vocês, pessoal. Oi, pessoal. Foi um prazer ter participado desse congresso. Peço que Deus nos abençoe nesse difícil ministério que é educar filhos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém, amém. Glória a Deus, gente. Que semana abençoada. Obrigada. Olha quanto elogio, gente. Obrigada, obrigada. Pessoal, obrigada a todos. Agradeço mais uma vez a Deus em primeiro lugar por estar confiando a mim, esse ministério. Como todos sabem, eu sou escritora, sou psicanalista, sou palestrante, tá? Meus livros estão na Saraiva e na Amazon. Só é colocar meu nome lá, Sayonara Marques, que já aparece para vocês. Eu tenho uma página no Facebook, que é o Despertar, uma página no Facebook mesmo, tá certo? Que é o Despertar Espiritual Diário. Vocês puderem acessar, curtir lá, eu mando mensagens diárias através desse ministério. E eu trabalho com família, esse é o meu ministério, família. Palestra para casais, palestra para filhos, no geral, né? Família no geral, filhos, casais, casamento. Então, que Deus ele me envia, eu faço segundo a vontade dele. Estou muito feliz, gente, por ter chegado aqui ao final, sabendo que Deus esteve no controle todo o tempo. Então, que Deus abençoe a vida de vocês.
Bárbara, Maraísa, obrigada pela confiança. E novamente eu quero recomendar a página de vocês, é um ministério lindo. Filhos, desafios e ministério. Realmente é isso. Que Deus abençoe a família de vocês, a educação dos seus filhos, dando muita sabedoria para vocês e direcionamento em todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos na paz de Deus.